Aleluia. Glória, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória a Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe todos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, né? Já ouvimos muitas palavras, louvores, tudo para que nós melhoremos, né? Glória, glória a Deus. Para nós ficar mais forte diante de Deus, né? Essa palavra, louvor, tudo é comida para nós se fortalecer espiritualmente. E mesmo assim, a gente não vê ninguém forte, né? Parece que está comendo nada, né? É isso que a gente não entende, né? Com palavras, comida e tudo, mas parece que não está fazendo efeito, né? Mas porque não está comendo a comida certa muitas das vezes, ou então não está deixando a comida germinar, né? Mas vamos mais uma noite aprender a palavra de Deus, vamos aprender a escutar a palavra e praticar da forma correta, né? Glória, glória, glória a Jesus. E nós sabemos, há 20 anos atrás, quando eu comecei a ir para a igreja, eu pensava uma coisa e agora eu já penso outra. Porque no começo é mais fácil a pessoa te enganar, porque você não atravessou nada ainda, mas você não está tudo certo. Qualquer gente que fala com a Bíblia na mão, você acredita. Mas de correr dos anos todos, a gente aprendeu e descobriu quão é difícil e quantas maracutaias tem no caminho de Deus, de gente disfarçada, dizendo que é crente, dizendo que é de Deus e não é, né? E a gente aprende. Hoje eu tenho experiência para dizer e para falar com toda tranquilidade, saber que alguém pode até estranhar o que a gente fala muitas das vezes, porque não passou, não sabe. Está indo de boca aberta ainda sem saber o que acontece. Vai acontecer também com você. A gente tenta abrir os olhos das pessoas, mas as pessoas não querem. Aí vai pagar o mesmo preço, vai sofrer do mesmo jeito, vai passar a mesma humilhação, vai passar a mesma decepção, porque não dá ouvido o que se nós sentar e aprender com quem já aprendeu, com os sábios, você vai crescer. Mas diz que o todo não quer sentar para aprender, o todo quer ensinar sem saber de nada. Aí é onde que dá tudo errado. Mas diz que o sábio, ele se senta e aprende, né? Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Que nós temos que aprender a olhar somente para a palavra de Deus. Não olhe para nada que está nesse mundo. Não tem ninguém famoso nesse mundo. Aqui não tem ninguém famoso. Nem cristão da igreja, ninguém é famoso nessa terra. Não tem ninguém, nenhum cristão nessa terra que seja famoso. Nenhum. Se nós pensar que tem alguém famoso nessa terra, já estamos pecando. Nessa terra não tem ninguém famoso. Nem tem, nunca vai ter, nem vai existir. Porque Deus não dá honra para ninguém. O famoso que apareceu aqui, que tinha honra, foi só Jesus, esse sim. Mas ninguém conseguiu interpretar e nem ver, só o seu servo que conseguiu ver. Então, o que nós temos que entender é que Deus está presente no meio de nós, para nós entender e buscar a sua sabedoria e seu conhecimento, e nós se encher dele. A sabedoria de Deus vem do alto, não vem daqui da terra. Quando é que a pessoa quer buscar na terra? O que é que você vai buscar na terra? Não, mas o cara sabe muito. Sabe o que? O que é que ele sabe? Ele está fazendo alguma coisa diferente? Ele está ressuscitando morto? Ele está fazendo... Não está. Então não sabe nada. Se ele fizer além de Jesus está aí um cara morto há 8 dias, 4 dias, esse você pode ter. Esse está com Deus mesmo, porque está cumprindo a palavra de Deus, porque Deus disse que quer que nós fizer a vontade dele, faz a obra maior que é que ele fez. Mas por enquanto ninguém está vendo acontecer isso. Mas pode acontecer, se nós guardar a palavra e buscar, pode acontecer. É para acontecer essas coisas, é para acontecer os grandes milagres, é para acontecer coisas grandes, mas não está acontecendo por quê? Porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Mas se nós obedecer, pode acontecer uma hora ou outra, Deus te usar fortemente com o meu projeto dele, com o meu querer dele, que nós sejamos usados fortemente, forte, muito forte. E tem possibilidade de nós deixar ele entrar em nós e agir em nossas vidas. Vai ter essa possibilidade. E nós vamos ver Ele se manifestar em nós. E Ele vai manifestar se nós der lugar e acreditar, né? Vamos ler uma palavra no livro de 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 1, versículo 17. No título dessa minha palavra está falando: a sabedoria do mundo
e a sabedoria de Deus. Nós daqui, nós vamos partir para outra linhagem, para você entender o que é ser sábio, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Amém? Não sei qual é o título que está na de vocês. A minha está a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Estou falando no 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Né? No 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Né? No 21, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. Aprova a Deus a salvação aos crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós buscamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém? Pode se sentar. Então, é o que ninguém quer que aconteça na minha e na sua vida. Ninguém quer que você te ache de louco. Ninguém quer ser achado como louco. E se alguém achar eu como louco, eu estou certo para Deus. Então o que está faltando é você se enquadrar dentro dessas passagens bíblicas, dentro desse enquadramento bíblico. Quando alguém te achar louco, aí você está certo. Porque nós somos loucos. Porque aqui está falando que o crente com a sua loucura de pregação, a loucura de buscar o Senhor, a loucura de adorar a Deus, a loucura de louvar a Deus, esse está aprovado para Deus porque ele é louco por Deus. Aleluia. Aí vem aquele que quer ser sábio, que busca a sabedoria do mundo, está buscando o quê? Está buscando a sabedoria do mundo. Se você busca a sabedoria do mundo, nada você tem de Deus, porque está falando do mundo. Eu não quero sabedoria do mundo, porque a do mundo não vai servir para mim. Não vai servir de nada para mim. Eu como cristão, eu cheio de sabedoria mundana, vai atrapalhar a obra de Deus. Eu cheio de inteligência do mundo, o que é que vai adiantar? Vai me atrapalhar no mundo espiritual. Após eu como cristão, eu tenho que ter sabedoria de Deus, não é do mundo. Glória a Deus. E é o que está faltando nos dias de hoje, as pessoas entenderem isso. É tanto que as pessoas, quando louvam um hino que impacta o mundo lá fora, dizem: opa, Deus está comigo. Não, quem está com você é o diabo. Quem está se empolgando com o seu louvor é o mundo. Se o mundo está se empolgando com o seu louvor, é um sinal que você está com o diabo, não com Deus. Mas quando o mundo se invoca com você e te acha ignorante, te acha, aí sim, o teu louvor está sendo adorado para Deus. E aí sim Deus vai te adorar, Deus vai te achar graça em você, porque você está fazendo a vontade dele. Então, irmão, nós temos que entender que é o contrário. O mundo sempre vai nos ver diferente e vai nos ver como louco quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Não queira ser especial para o mundo, não queira ser visto pelo mundo, porque o Senhor disse que aquele que ama o mundo, ama Deus, não está nele. Então não vamos querer amar o mundo, nós temos que amar Jesus, que morreu por mim e por você. Nós temos que amar Jesus, que enfrentou o mundo, morreu naquela cruz pelo mundo cruel, pelas maldades do povo do mundo mundano, que não conhecia Deus e que não sabia que Deus fez, que mataram Jesus. Então tem que fazer de tudo para adorar o meu Jesus, para ser adorador dele. Então quem é sábio? Quem é sábio é esse que é louco por Deus, é esse que é louco pela palavra de Deus, louco pela vontade de servir o Senhor, louco. Aí nós nós voltamos, vamos dar um exemplo de pessoas loucas aqui, para você ver, louca por Deus, né? Daniel, vamos ler lá em Daniel. Daniel capítulo 1. Capítulo 1 de Daniel. Vamos ver o que é que fala aqui. Você vê aqui esses jovens. Aqui. Vamos ler o primeiro livro de Daniel,
Vou ler do 3. E disse-lhe ao rei Apazias, chefe dos seus eunucos, que trouxesse-lhe legumes aos filhos de Israel, que trouxesse algum dos filhos da linhagem de Israel, dos príncipes, jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria em ciência e entendimento e conhecimento, que tivesse habilidade para assentar no palácio do rei, que lhe ensinasse as letras da língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária de iguaria do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim deste pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Juda, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs-lhe Beltesazar, e Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. E Daniel lhe pôs no seu coração não se contaminar com a porção de iguaria do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu-lhe ao chefe dos eunucos que lhe pusesse, que não permitisse se contaminar. E, ora, Deus fez com que Daniel lhe achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse-lhe ao chefe dos eunucos, a Daniel: tenho medo, meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veio a vossos rosto mais triste do que dos outros, e vem da vossa idade, assim, porém, em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro: que o chefe dos eunucos, constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimentasse por teu servo 10 dias, que se de alguns comer legume e beber água a beber. E então se examinasse diante de ti na sua aparência e a aparência dos jovens que come a porção de iguaria do rei, conforme visto o proceder para com teu servo. E eles constituiu experimentar todos os 10 dias. E o fim dos 10 dias apareceram aos seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que o jovem que comia das iguarias do rei. E assim o dispenseiro a porção do vinho que vinha beber, lhe dava legumes. E assim foi, parar por aqui, porque não dá para ler tudo, que é muita coisa, mas eu vou só citar. Então, nós estamos vendo o jovem aqui, que abriu mão da sabedoria dos homens, sabedoria do rei, tudo. Ele abriu mão de se contaminar com as iguarias do rei, com a comida que era contaminada. Ele disse: olha, eu não quero me contaminar. Por que Daniel falou isso? Porque aquela comida que o rei estava oferecendo era uma comida que ia contaminar ele. E por que Daniel, junto com seus colegas, fez isso? Porque estava ligado em Deus. Tem pessoas que é tão boba que se o presidente Lula vem aqui e diz: quer ver, todo mundo quer ver, até os crentes querem ver. Por quê? Porque é boca aberta, não sabe discernir quem é grande e quem é pequeno. Daniel sabia que o rei não era grande, que grande era o Deus que ele servia. Daniel sabia que o rei Nabucodonosor não era essa pessoa que todo mundo tremia e tremia com medo dele. Daniel sabia que ele não era nada acima do Deus que ele servia. Então Daniel aqui o quê? Daniel exaltou Deus.
Daniel escolheu estar do lado de Deus e não se contaminar. Então há uma diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Então nós vemos como esses homens foram usados por Deus e a diferença que eles tiveram. E por que eles foram usados por Deus? Vai ver o livro de Daniel, esse livro tão rico, tão maravilhoso. Nós vemos aqui quantos enfrentamentos, quantos problemas que eles enfrentaram, e que os magros, os astrológicos, que eram homens estudiosos, eram homens que tinham entendimento, estavam lá na presença do rei, mas no dia que o rei teve aquele sonho que era necessário interpretar, os astrológicos, os magos não conseguiram interpretar. E o que foi que aconteceu? Eles ficaram assustados, porque foi criado um decreto que tinha que matar todos os sábios da Babilônia. E Daniel não estava presente, mas quando Daniel chegou, que ficou sabendo disso, Daniel pediu prazo para entrar em oração, para que Deus viesse revelar o segredo do rei, que era o sonho. E os astrólogos foram levados várias vezes diante de Nabucodonosor para contar o sonho, mas ele disse: não, o senhor vai contar o sonho e nós damos a interpretação. Ele disse: olha, o sonho fugiu da minha mente. Então ele disse: eu sei que vocês estão querendo ganhar tempo, não vou aceitar isso. Então deu a ordem para matar todos eles. Mas quando Daniel ficou sabendo, foi lá, falou com que estava determinado a matar, pediu um prazo. E ele chamou seus companheiros e ficaram à noite em oração, e Deus revelou o segredo do rei, revelou toda a situação. Por que ele revelou? Ele revelou a quem? A quem realmente tinha compromisso com Deus. Os que estavam lá comendo a comida do rei não sabiam de nada. É tanto que eles pareciam, a prova que o rei fez depois que o rei chamou, disse que Daniel e seus colegas foram mais inteligentes, 10 vezes mais do que todos os sábios da Babilônia, de todo ele desse reinado. Quem foi mais sábio foi os que tinha recusado sentar na mesa do rei e comer a comida do rei. Então, irmão, muitas das vezes a gente vê crente que não tem entendimento, fica pedindo para Deus: Deus, faz isso na minha vida. Mas você está vendo a diferença que nem fez Daniel? Você está vendo a diferença que nem fez Cedraque, Mesaque, o segredo é você fazer a diferença no meio dessa multidão. Quantos milhões de pessoas tem no mundo? É muitas pessoas. E Deus está olhando quem está fazendo a diferença. Deus está olhando quem está fazendo a diferença. Deus está olhando quem está se desviando do pecado, quem está fugindo do pecado, quem está se limpando, quem não se suja. É isso que o Senhor está vendo lá de cima. Então, como é que Deus vai operar na sua vida? Ou então você vai contar com todo mundo só porque está com a Bíblia na mão? Não, lá tinha muita gente que estava servindo o rei. Tinha muita gente lá, mas só o que foi aprovado foi Daniel e seus colegas. Porque os outros, Daniel livrou esses homens de ser morto. Se não fosse Daniel com seus colegas, tinham morrido todos. Porque onde era de onde veio a revelação? Veio de Deus. E Daniel revelou o segredo para todos eles lá diante do rei Nabucodonosor. Porque quando ele chegou na sala do rei Nabucodonosor, Daniel falou: não sou eu que sou mais sábio do que todo mundo. É porque Deus me escolheu para que fosse revelado esse mistério. E esse mistério que o Senhor quer que saiba, ninguém nessa terra sabe, nem astrológico, nem nada. Ninguém tem o poder, porque essa revelação vem do Deus Altíssimo, não é nada dessa terra. O que nós aprendemos com isso? Tem muita gente que quer aprender como na terra. Daniel está dando a resposta. Eu vou fazer uma teologia porque tem um teólogo que vai me ensinar. Mentira, você não vai aprender coisa nenhuma. Daniel não aprendeu com nenhum deles. Daniel aprendeu com o próprio Deus, a intimidade com ele e Deus. Daniel foi livrar eles, os que estudou anos e anos, estudou os 3 anos na frente do rei, não sabia de nada. E Daniel, com a sabedoria, comendo seus legumes, tomando sua água, se enchendo do poder de Deus, da graça do Senhor, e recebeu de Deus, porque não estava na mesa do rei se contaminando, nem escutando. Porque o que é que Deus quer? Aí cai lá no Salmo 1, que não senta na roda dos escarnecedores. Daniel fugiu dessa situação. Daniel não quis sentar na roda dos escarnecedores. Daniel ficou separado. Daniel ficou separado, consagrado ao Senhor, para que o Senhor pudesse usar ele na hora que foi necessário. E foi na hora que foi necessário, ele foi usado. Foi ele que foi usado. Ninguém foi usado. Foi ele que Deus usou e deu essa resposta. E o rei, ele deu a interpretação ao rei. E o que aconteceu? Depois que ele revelou esse mistério ao rei, ele foi exaltado, né? Está aqui. Nós vamos ler agora no 15. Vamos ler agora 2, Daniel 2 e 15. Respondeu e disse:
ao rei, capitão do rei, porque se apresente tanto do decreto perante ao rei, e então ao rei que explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse a interpretação. E então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias. Aqui é quando ele foi e contou seus companheiros para orar, para pedir a Deus que desse a revelação. Nós chega no 2 de Daniel, nós chega no 46, e aqui nós encontramos. E então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face, sobre Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfume suave. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. No 48, então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos grandes dádivas e o pôs o governador de toda a província e da Babilônia, como também fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Está vendo? Aqui você está vendo o que Daniel alcançou. Ele alcançou uma posição muito elevada. Essas pessoas que tinham raiva de Daniel, porque Daniel era muito destacado diante do reinado, ele era inteligente, então essas pessoas tinham a maior raiva de Daniel. Aí o rei pega e é usado por Deus para botar Daniel chefe deles. Daniel agora passa a ser chefe de todos os magos, de todos os astrólogos. Daniel começa a ser o chefe daqueles que queria ser o mais sábio e não sabia de nada, porque Daniel salvou a vida deles. Se Daniel não tivesse revelado o sonho, eles tinham morrido. Mas Daniel, com a sabedoria que Deus deu, agora Daniel é levantado como governador de toda a província e chefe de todos os magos, de todos os astrólogos, todas aquelas pessoas que Daniel mandava neles. Então, para você ver. Então, irmão, trazendo por dia de hoje, Deus quer fazer muita coisa nas nossas vidas. Deus quer fazer nós grandes. Mas muitas das vezes, como é que nós vamos ser grandes se nós não pagamos o preço? A pessoa já falou mesmo. Como é que nós vamos ser grandes se nós não passamos a luta, nós não passamos a prova, fica reclamando lá de outro? Esses homens foi lançado, que nem aqui, não acabou. Daniel está sendo governador aqui, mas lá na frente nós vamos chegar no ponto que ele vai ser lançado na cova do leão, por causa do inverno do Satanás, para criar uma situação, e Deus continua com ele. Daniel, ontem que passou por um mão de vários reis e ninguém conseguiu matar ele. Não tentaram matar de toda forma, mas ninguém conseguiu, porque ele era firme com Deus, ele era fiel, ele não tinha vício algum. Aqui é o projeto. Por quê? Porque ele começou bem. Aqui nós vemos a história de Daniel. Nós vemos que ele recusou sentar na mesa com o rei, nós vemos que ele recusou comer da comida do rei. Ele foi um menino separado, consagrado para Deus. Por isso que quando ele chegou lá na frente, que foi enfrentar a cova do leão, ele estava puro, ele sabia que ele era um homem com Deus, era um homem puro. Então a gente vê a história dos que venceram, mas você não procura ver a história, você procura ver a exaltação que ele teve. Mas é só seguir a história, que cada um tem uma história, cada um tem uma história para percorrer. O que é que você tem que buscar? Buscar a história dos que venceram, como foi que eles fizeram. Não é só chegar aqui, José foi governador. Não, olha como foi que ele passou, olha a trajetória dele, olha o que ele enfrentou, olha que ele foi preso, ele foi humilhado, cuspido na cara, chicoteado, e ele aguentou. Agora tem gente que não aguenta uma tapa na cara. Se alguém bater nele, quer brigar, quer matar todo mundo, se alguém pisar no pé dele, quer matar ele. Então uma pessoa dessa vai ser exaltada. Como é que uma pessoa dessa vai ser um governador amanhã? Deus quer levantar, mas não acha ninguém para levantar. Deus quer levantar pessoas nesse mundo, como Daniel. Esses homens, será que Deus é o Deus só daquele tempo? Será que Deus, ele mudou? Será que Deus não pode levantar ninguém no dia de hoje? Será que Deus não pode fazer um homem grande hoje? Será que Deus não pode usar alguém fortemente hoje? Pode, mas é que os homens não estão dando lugar para ele. Difícil achar. Difícil achar um homem que esteja na discussão como esses homens estavam. Porque hoje as pessoas fica olhando essas palavras e acha que é impossível. É impossível porque você quer viver na carne. Mas se você separar como Daniel se separou, você vai conseguir.
Ele era jovem, nós tem jovem. Aí hoje os jovens que estão na igreja, os pastores desviados dos caminhos de Deus, ficam dizendo, vamos trazer uma festa para cá, vamos trazer aqui um negócio aí, um rap, vamos fazer um rap evangélico, vamos fazer uma vigília evangélica, vamos fazer tudo. Então os pastores tudo desviados, que se é de ajudar os jovens a crescer, fazer desviar os jovens cada vez mais ainda. É isso que a gente vê no dia de hoje. Mas aqui não era, aqui era homem de Deus, usado por Deus, que entrava na posição e tinha força. Porque Daniel aqui sempre estava na frente, porque ele disse, olha, ele sentiu no coração de não se contaminar e convidou seus companheiros para estar do lado dele. Ele disse, olha, vamos ficar mais do nosso lado, vamos ficar aqui certo. Aí você vê, Daniel passou por essa situação, mas também os seus colegas passaram por a mesma situação, porque quando você chega no livro de Daniel também, Daniel 3:29, você vai chegar aqui, onde que Nabucodonosor manda Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha de fogo, porque eles obedeceram, prostrar diante da estalta. E quando ele manda fazer isso, eles vão com maior tranquilidade. E aqui, aonde que Nabucodonosor se converte de verdade. Aqui, dessa luta que vai, chega aqui nessa situação, Nabucodonosor se converte. Aí você fica olhando, muitas das vezes nós queremos ganhar uma alma só. E agora nós poderíamos ganhar uma nação, se nós tivéssemos coragem. Nós podíamos ganhar um país se nós tivéssemos coragem, que nem foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ganhou a nação, ganhou aquele povo todo. Por quê? Porque foi instruído, aprendeu com Daniel. Estava com o homem de Deus, aprendeu com o homem de Deus, se separou como ele mandou. Não se contaminaram. Ali estava, nós estamos comendo o vinho do rei, estamos comendo a vida do rei. Tem gente que é tão bom, se vende por comida, se vende por posição social, se vende por tudo. E crente não pode ser isso. Você tem que estar ligado que você está nessa terra depois que aceitou Jesus, só para agradar o que te chamou. Quem nos chamou para fazer a obra foi Deus. Quem nos chamou, como nós encontramos lá no 1 Coríntios, que a loucura, a cruz é loucura para quem perece, mas para quem é salvo, ela é maravilhosa. É o poder para nós, porque foi da cruz que o nosso resgatador, nosso Senhor Jesus Cristo, morreu nela, para nos resgatar. Então, foi ali, naquela cruz, que ele nos comprou. Então, a cruz para nós é muito importante, porque nós lembramos que foi lá que Jesus se entregou por mim e por você. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Não ficar olhando para a glória desse mundo, que esse mundo não tem glória. O Senhor falou que o mundo já é do maligno. Será que ninguém entende isso? O mundo já é do maligno. Agora, tem muitas pessoas que estão arrastando multidão, arrastando milhões de pessoas para o lado dele. Mas para o lado dele, para o lado de Cristo, não está indo ninguém. Porque se tem uma coisa que agrada a Deus, é a santidade. Daniel estava na santidade, viveu na santidade, ensinou seus colegas a viver na santidade, e venceu na santidade, e continuou na santidade. E é isso que o Senhor quer para a sua igreja. José é um menino que andou na santidade, venceu na santidade, por isso que se tornou governador daquele lugar. Foi um homem grande. E todos que foram. Então isso é exemplo para nós aprender, que nós também podemos alcançar de Deus coisas grandes. É só nós não se enrolar com ninguém que está todo contaminado e chega até você para te sujar. Tem pessoa que está suja de lama e quer sujar você também. Então tem que ter muita inteligência e sabedoria para não deixar se contaminar. Porque Daniel teve essa sabedoria. Tenha também, temos que ter também. Nem toda mesa que você pode sentar, nem todo lugar que você pode comer, nem todo lugar que você pode estar. Tem que ser o lugar certo, a hora certa, o minuto certo, porque você é escolhido de Deus. Você não pode estar em qualquer lugar só porque você quer estar lá, só porque você tem, meu amigo está lá. Não, seu amigo é Deus, nosso amigo é Deus. Nosso amigo é o Senhor Jesus Cristo. Nosso amigo é aquele que está fazendo a obra de Deus, aquele que está sofrendo com Deus, aquele que está pagando o preço. Esse é nosso amigo. Daniel tinha os seus amigos escolhidos, Daniel tinha os seus amigos estavam andando lado a lado com ele, seus amigos não estavam fazendo coisa errada, seus amigos estavam fazendo o que era o que Deus mandava e o que Deus aprovava. Então por isso que eles foram vitoriosos. Aí aqui, nós chega aqui no Daniel 3 e 29. 3 e 28, vou ler só um pouco, vou ler todo, depois eu vou ler só o final para nós entender. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo, o seu servo, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei
e preferiram se entregar no seu corpo para não servir nem adorar algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, e nação e língua, e disser blasfema contra esse Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçada a sua casa e seja feito um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aí no 30, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, aí a gente vê, irmão, todas as pessoas que foram levadas como escravo, que deram ouvido à palavra de Deus, cresceram dentro da Babilônia, num lugar que não poderia crescer. Daniel se torna governador, esses aí, ao passa por essa aprovação, agora é exaltado. Mas tiveram que enfrentar luta. Foram lançados na fornalha de fogo ardente e o fogo não matou eles. Então, Nabucodonosor viu que Deus era com eles. O nosso inimigo quer ver se Deus é com você, se você está com Deus mesmo. O nosso inimigo nos afronta muitas das vezes e você cai na afronta dele. Nosso inimigo muitas das vezes nos afronta, pede para você adorar ele e você adora. O inimigo às vezes pede para você fazer algo para ele e você faz. E é isso que Sadraque, Mesaque e Abednego não fez isso não. Era rei, era poderoso. Ele não olhou para o poder que o rei tinha não. Ele olhou que servia um Deus que era mais poderoso do que o rei. E assim eles puderam falar para o rei através do seu testemunho que Deus que ele se vira forte. E o próprio rei fala agora. Aí o próprio rei chega aqui, olha o que é que o rei fala aqui depois. O ditado, aqui no quadro ele fala assim: Nabucodonosor, rei de toda a província, nação e língua, que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Pareceu-me bem fazer conhecer os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderoso as suas maravilhas, o seu reino, um reino sempre eterno, único de geração em geração. Então, aqui esses homens ganharam o rei. E o rei aqui faz um decreto que ele manda um edital para todo o rei dele. Ele reinava no mundo inteiro nesse tempo. Então você vê que através desse jovem que tiveram coragem, esse jovem que não negaram o nome do Senhor, essas pessoas que foram fiéis ao Senhor, fizeram com que se rendesse o rei e todo esse povo ao caminho de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você, que nós não sejamos covardes, nós sejamos medrosos, nós sejamos valentes, que nós sejamos atentos à palavra de Deus, que nada venha desviar nós da verdade, nada venha tirar nós do poder do Senhor, da graça do Senhor. Nós temos que estar andando na sinceridade com Deus. Não é ninguém que vai nos afrontar. O demônio pode usar o bem para tentar tirar nós dos caminhos. Nós temos que ser fortes. Eu te repreendo, Satanás. Maior é Deus que está comigo. Eu estou com Deus de Daniel, eu estou com Deus de Sadraque, Mesaque, eu estou com Deus que venceu o fogo, eu estou com Deus que venceu a água, eu estou com Deus que fez tudo. Aí você vê que Jesus mostrou seus sinais quando ele esteve na terra, fazendo cura e milagre, e fez Pedro andar em cima do mar, fez Pedro andar por cima das águas. E Deus depois deixou Pedro e a sombra de Pedro curava. Por quê? Porque Pedro obedeceu. Pedro começou a obedecer a palavra de Deus. Pedro se converteu de verdade quando teve o último encontro de Jesus. Jesus disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E Pedro cuidou bem e fez o que era para fazer. E nós vimos sinais. Então, se Deus fez em Pedro, pode fazer em mim, pode fazer em você. O que precisa é nós acreditar. Nós temos que acreditar na palavra de Deus, no poder do Senhor. Não vamos olhar para ninguém que está destruído e que está destruído por falta de Deus. A maior problema que tem na terra é por falta de Deus. Quem está com Deus, ele é vitorioso e mais do que vencedor no nome de Jesus Cristo. Então, nós temos que estar com esse Deus de Daniel, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus deixou exemplo e veio tudo isso para chegar até o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus fez maravilha e faz maravilha. E o primeiro dos milagres que Jesus fez foi transformar água em vinho. Então, o que Jesus não pode fazer? Ele está aqui para transformar a sua vida e a minha vida.
transformar no melhor homem, na melhor mulher, transformar no melhor crente, no melhor pastor. Nós temos que ser transformados por Ele. É Ele que vai transformar nós. Ninguém tem o poder nessa terra de mudar a sua história, de fazer você melhor. Quem vai fazer você melhor é você confiar em Jesus. Quem vai fazer você melhor é acreditar na palavra do Senhor. Não vai atrás de homem nem de ninguém nessa terra. Quem vai fazer você melhor é o próprio Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer você grande. O Espírito de Deus é o nosso professor. É o Espírito de Deus que quer ensinar a mim e a você. Mas muitas vezes você não quer aprender com o Espírito Santo de Deus. Então vamos aprender com o Espírito Santo de Deus, porque ele tem muita coisa a nos ensinar. Precisa nós abrir o coração e acreditar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e vamos encerrar por aqui em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar agradecendo. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra, pedindo que o Senhor visite nossos corações, e da esquerda à direita, faça milagre no meio de nós, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, e todos digam amém. E a paz seja com a amada igreja para todos sempre. Eu vou ser essa pessoa. Elas vão, Senhor, vai Deus nos usar como usou Daniel. Glória a Deus. Você quer ser o segundo Daniel? Os dois que foram, Daniel ele era abaixo só do rei. E José era abaixo do faraó. É isso mesmo. Então ele é segundo, o maior do rei.